Ah, sim. Boa noite. Olá, boa noite. Deixa eu Boa noite, ajeitar aqui. Fernanda. Isso que eu ia pedir. Acho que aqui aparece bem para mim. Te ouço bem. Tá bem? Sim, pessoal entrando. Nossa, Boa noite, quarta-feira. Thaís. Boa noite, Fernanda. Pois é, nossa quarta-feira que a gente não deixa de amarrar esses laços, né? Não é? Olha, já temos aqui, olha, habitantes da nossa quarta-feira que já participaram com a gente em outras quartas-feiras. Estão entrando. Pessoas novas também. Boa noite, super boa noite. Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui hoje, então, numa noite que a gente está falando que sempre faz, mas hoje é inicial, né, Fê? Hoje a gente está iniciando um trabalho diferente, um projeto diferente, né? Um projeto dividido aí em 3 encontros. E queria começar assim, é, contando para as pessoas o que serão esses 3 encontros nossos aqui. Bom, então, para quem não conhece ainda, quem está chegando na nossa morada, né? Morada das Palavras é um projeto que Thaís Boulanger, que é essa moça linda que está falando o nome do perfil, e eu é, abraçamos, né? E temos construído, que tem como objetivo a construção de um lugar de respeito e criatividade, a construção de um espaço para o desbloqueio criativo e para o encontro das próprias palavras através da escrita criativa, né? E nós desejamos compartilhar disso que a gente vem construindo, um pouco do que a gente tem estudado e experimentado nas nossas próprias vidas, né? O poder que a palavra tem, a palavra escrita tem, é transformador, né? E nós afinamos um pouco esse discurso, né, Thaís, com o desejo de compartilhar com as pessoas um pouco do que a gente tem estudado, experimentado e vivenciado com esse trabalho do Morada das Palavras, né? Então, nós teremos 3 encontros, esse primeiro de hoje, e continuamos amanhã e na sexta-feira, né? Então, 14, 15 e 16, sempre às 8 horas, pelo perfil Morada das Palavras, para a gente conversar um pouquinho sobre criatividade, sobre promoção de saúde, sobre bem-estar, sobre conquista da felicidade. E é tudo isso e mais um pouco que a gente vem experimentando através do trabalho com a escrita, né? E aí, Fernanda, a gente queria começar assim, explicando o que vão ser essas 3 noites. Você já falou um pouquinho, só queria que a gente deixasse aí, quem já tiver caderninho aí para anotar, anotasse aí, né? Hoje a gente vai falar muito do que, né? O que a gente ganha com a escrita, né? Depois a gente vai falar mais um pouquinho do porquê e depois como. Mas fiquem ligados que até o fim da noite a gente vai ter aí alguns spoilers, algumas dicas de como, questões práticas aqui, a gente não vai ficar só nas teorias e tal, mas queria que a gente começasse falando um pouco sobre os benefícios, né? Quem está aqui numa bela noite de quarta-feira para conversar com a gente, queria pedir também para deixarem comentários, perguntas, e o que a gente não conseguir responder hoje, o que a gente não conseguir comentar hoje, vai ficar anotado, e aí a gente pode responder nas outras noites, ok? Outra coisa, quem puder e quiser compartilhar, né, a nossa conversa, avisa lá que a gente está ao vivo, que vai ser um papo bacana. E aí, queria começar, Fernanda, com essa ideia dos benefícios, né? E de com quem que a gente está falando. Porque a gente sempre fala que é um projeto de escrita, né? E as pessoas falam, ah, mas eu não escrevo. Mas como assim não escreve, né? E a gente queria começar um pouco comentando isso, né? Para quem é? Quem é esse autor que a gente está falando hoje?
Então, essa é uma ideia que a gente abriga e da qual eu gosto muito. A ideia de que escrever realmente não é para qualquer um. Não é para qualquer um, no entanto, é para todos. E não é a mesma coisa, né? Então, quando a gente diz que escrever é para todos, e a gente está vindo agora, né, Thaís, de um projeto que acabou no mês passado, em que a gente recebeu no Morada das Palavras perfis muito diversos, de relacionamentos muito diversos com a escrita, e que só reforça essa ideia, né? Essa nossa experiência reforça essa ideia de que a gente encontra esses autores e essas autores e essas autoras na disponibilidade, na coragem de se ver como essa pessoa que escreve, né? Por isso não é para qualquer um, porque tem uma coisa de decisão, né? Tem uma coisa de se olhar, tem uma coisa de coragem mesmo de assumir esse lugar, né? De desejar esse espaço, de conquistar esse tempo dentro da própria história, né? Eu acho que muitas vezes, para muitas pessoas, a maior dificuldade começa dentro mesmo, né? E a gente está aqui fazendo esse convite de que a gente possa se olhar e avaliar o quanto a gente está dizendo sim ou o quanto a gente está empurrando para depois, né? Um desejo que é importante, né? Um perfil que é importante, aquela ideia que está guardada, né, há muitos anos, desde sempre, e que tem a ver com a escrita, que tem a ver com o desejo da escrita, que tem a ver com uma paixão por escrever ou por ler, e que fica, às vezes, menosprezada, né, sendo deixada para depois. Então, com quem a gente está falando? A gente está falando com essas pessoas que têm esse bichinho dentro de si mesma, né? Uma vozinha que diz, olha, escreve, faz isso é bom, né? Que tem um prazer. E, e isso não tem a ver, já me adiantando um pouco, né, nos outros assuntos, isso não tem a ver com a questão do compartilhamento, sabe? Eu acho que antes de qualquer coisa, e aí você fica à vontade, claro, né, para complementar ou para corrigir, mas eu acho que antes de qualquer coisa tem isso desse lugar, né, dessa identificação de si mesmo como uma pessoa que quer escrever, né? Ou que gosta de escrever, ou que se identifica, ou no mínimo tem uma curiosidade, uma proximidade, né? Um desejo, uma vontade de se aproximar dessa linguagem com um pouco mais de intimidade, né? Então, realmente não é para qualquer um, mas é para todos aqueles que se virem envolvidos, né? Ou que se virem seduzidos, eu acho que essa é uma palavra que talvez caiba, por essa ideia da escrita. E aí, Fernanda, vou só dar uma parte aqui. Tem gente aqui conhecendo a gente hoje, então foi ótimo você falar um pouquinho sobre o projeto. Eni, do Paraná. E tem velhos conhecidos aqui, que eu já posso chamar de amigos, né? Ana Braga e tantos outros, gente. Super oi, super obrigada por vocês estarem aqui. Você falou uma palavra muito bacana, que foi a intimidade. E a gente costuma receber dos frequentadores da morada, né? Essa palavra, né? Que é a questão de encontrar ali um íntimo, encontrar ali algo que sempre esteve lá, né? Essa linguagem mesmo, com esse trabalho mesmo de falar com a intimidade, né, Fernanda? Encontrar ali uma camada que é muito mais profunda, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa conexão que a gente faz dentro da escrita, que é só mesmo nesse projeto de se construir ali através de um desenvolvimento de algo criativo, que a gente consegue se encontrar nessa intimidade, né? Encontrar aquela pessoa que não é que a pessoa polida, ou a pessoa profissional, ou a pessoa da família, né? Aquela pessoa que precisa, né? Tem uma expectativa a ser cumprida, né?
Então, acho que é por isso que faz tanto sentido do falar em autoconhecimento, né? A escrita vai ser reveladora de si mesmo. Como a gente estava conversando, né, mais cedo, a criatividade já está, né? Essa energia criadora, ela já está nos indivíduos, ela já é. E muitas vezes ela fica negligenciada ou ela vai ser subaproveitada porque a gente não deu a devida atenção. E isso pode ter milhões de motivos, né, Thaís? A gente não dá atenção, às vezes, por falta de tempo mesmo, né? Sugados pela rotina, sugados pela correria, enfim. É, Mas a gente quer desenvolver, né? E acha e eu acho que esse é um movimento importante da gente se priorizar como elementos desse espaço de criação, né? Se colocar como prioridade na construção desse ambiente de intimidade com a escrita, né? E através do exercício da própria escrita, eu acredito que a gente vai ganhando essa liberdade maior. Então é isso, assim, a gente acredita que todo mundo é capaz, né? Quando a gente fala que é para todos, não é da boca para fora, mas que a grande maior parte de nós fica distraído, né? Sem ter a chance de dar atenção ou de jogar a luz com o foco necessário para o quanto é capaz de produzir, para o quanto a escrita é capaz de promover, né? Enfim, produções que são importantes muito antes até de serem compartilhadas, né? Porque quando a gente coloca no papel, a gente se organiza, né? Também gosto muito dessa ideia de que a escrita tem um papel que é organizador, que é estruturador do si mesmo, que é revelador, que muitas vezes ajuda a gente a ressignificar algumas coisas e ter liberdade, né? Ter essa intimidade com essa ferramenta que é de verdade promotora de saúde, né? Promotora de bem-estar, em última análise, promotora de felicidade, é um desafio, mas é um desafio muito prazeroso, né? E é uma motivação muito grande a gente compartilhar um pouco disso, né? Multiplicar essa ideia. E aí, falando em multiplicar a ideia, Fernanda, tem como a gente pensar também nessa questão da intimidade consigo mesmo, que é tão rara hoje, né? Porque são muitas as demandas e às vezes falta esse tempo de intimidade com o próprio ser criador, né? Como se a gente tivesse assim preso mesmo, né, a outras amarras e não conseguisse libertar aquele ser criativo que tem dentro, né? Então, essa intimidade consigo mesmo, por incrível que pareça, acaba sendo dificultada, né? Não que nós sejamos aqui contrárias às tecnologias e aos encontros e à diversidade, à multiplicidade do mundo, que tem tanta coisa interessante nesse mundo acontecendo, não é mesmo? Mas talvez esse movimento possa fazer com que a gente se perca dessa intimidade que a gente pode ter com a gente mesmo, né? Esse é um convite que a gente faz, né? Um convite de mudança de ponto de vista, um convite de sair do piloto automático, um convite de generosidade consigo mesmo, né? Um convite de observação para o uso do seu tempo e para essa eleição do si mesmo como prioridade. E olhar para a escrita como uma ferramenta, não só pela sua característica utilitária, né? Que a gente tem isso, a gente já escreve, a Nael está falando aqui, tenho muitas ideias e não consigo organizar tudo no papel. Então, a gente é assim, né? A gente tem muitas ideias ao mesmo tempo e isso não é ruim, isso é ótimo. No entanto, as grandes demandas da vida fazem com que a gente tenha um pouco mais de dificuldade de organização.
E o exercício dessa intimidade com a escrita pode ir facilitando, né? Sem querer fugir da questão anterior, mas acho que tem a ver, quando a gente se coloca como prioridade e vai estabelecer um relacionamento mais íntimo com a escrita, a gente vai conseguindo aos poucos, descobrindo qual é o nosso próprio ritmo. Né, Thaís? Acho que tem isso também, né? Descobrir qual é o próprio ritmo, qual é o tempo que a gente precisa, de que tipo de planejamento a gente precisa, todo esse esse aparato, né, que está na periferia da escrita, como o ambiente, como o material que vai ser utilizado, como agendar, de repente, um horário. Para cada rotina e para cada pessoa, isso vai funcionar de uma forma diferente. Mas todos esses exemplos que eu dei são exemplos de se colocar como prioridade nesse processo, né? Entendendo que a escrita que a gente está muito acostumado a fazer, que é essa da carta do e-mail, né? Do trabalho da faculdade, das listas que a gente faz, enfim, essa que é útil na nossa vida, ela não tem esse valor que a gente está propondo aqui, né? Olhar para as palavras escritas com esse valor de transformação, esse valor que é revelador de si mesmo, né? E quando a gente se conhece mais, a gente se aproxima mais de fazer escolhas que têm mais a ver com a nossa essência, que tem mais a ver com o nosso propósito de vida. Ou seja, uma coisa puxa a outra, à medida que a gente se conhece mais, a gente vai fazer escolhas mais felizes, até eu diria assim, que tem mais a ver com aquilo que está dentro da gente, né? Aquilo que a gente realmente precisa, aquilo que a gente realmente deseja. Então, Vou te interromper aqui um pouquinho. A Naya colocou assim, olha, me perco e me encontro nas palavras. E é muito legal essa forma, né? A Naya já está mais evoluída aí, pensando um pouco nesse desenho, né? Nesse movimento que faz com as palavras, né? Achei bonita essa análise bem profunda, né? Porque não tem julgamento, né? Tem esse movimento, né? E aí a gente perceber como se movimenta diante das palavras também pode nos ajudar a perceber como a gente está se movimentando em outros aspectos também, né? E que desenho que isso pode fazer e como isso pode ser interessante para a vida, né? e de que maneira a gente pode se organizar, né? De que maneira a gente pode se planejar para alcançar os objetivos que a gente deseja. Enfim, é isso. Um degrau depois do outro, ganhando essa intimidade no exercício da escrita. E eu acho que o céu é o limite. Realmente não é para qualquer um, porque a gente tem que ter esse pulso firme, né? Mas é para todos os que desejarem, né? Todos os que estiverem disponíveis para se entregar a esse processo. E é realmente transformador, né? A gente não está falando aqui de ter lido em algum lugar, a gente está falando de um lugar, de alguém que realmente tem tido a vida transformada pela escrita, né? E aí queria tocar nesse ponto, né, que você colocou da liberdade, né? Existe uma porção aí dentro da gente que já é livre, né? A gente fala muito em destravamento, em abertura, em abrirmos portas, em deixarmos fluir, mas existe uma liberdade interna que não pode ser limitada, né? Não é uma coisa pela própria natureza, né, criativa do pensamento, ele é por si só muito livre, né? As palavras são livres, as suas palavras são livres, né? A gente sempre fala isso, né? As palavras são livres, ninguém prendeu. Talvez a gente não esteja ali deixando a nossa arte fluir, mas ela existe em liberdade, né? E aí, Fernanda, você falou bem dessa liberdade, a gente sempre fala aqui, né? O que a gente faz com a liberdade, né? Porque podendo tudo, e aí? Né? Onde a gente se encontra? Como é que é esse caminho, né? Dentro da liberdade é que a gente encontra a nossa identidade. É meio isso, né? A gente sempre fala que é um caminho duplo ali, né? A liberdade e a identidade vão se formando juntas, né?
Sim, acho que uma reforça a outra, né? À medida que a gente vai se entregando a esse exercício atento, né? Um exercício atento e generoso de observação dessas produções, ou seja, da observação de si mesmo, a gente vai reforçando essa ideia da liberdade e realimentando a própria identidade, vai se reconhecendo, né? É muito interessante, por exemplo, quando a gente vai ler uma produção que a gente fez depois de um tempo, né? A gente observa, tipo, anos depois, eu pego lá aquele caderno antigo, aquela agenda antiga, e vou ler uma produção que já passou um tempo, e a gente consegue observar com um pouco mais de sensibilidade o quanto a gente mudou ali durante aquele tempo, né? Muda na maneira de olhar, muda a maneira de se expressar, muda o ponto de vista, né? Então, eu acho que tem isso, né? A liberdade, como você falou, a liberdade e a identidade se retroalimentando. E a escrita pode ser um excelente aliado nesse processo, né? De encontrar o seu propósito, né? De encontrar a sua essência. E assim, a gente caminhar em direção ao propósito, caminhar em conformidade com a própria essência, é muito prazeroso, né? A gente pode evoluir como ser humano de milhões de maneiras diferentes. Mas na medida que a gente está caminhando de acordo com a própria essência, essa evolução e esse processo de progresso, isso tudo vai acontecer de maneira muito mais natural e muito mais prazerosa, né? Então, assim, é só vivenciando que a gente sabe, né? E a escrita, ela tem esse poder, um poder revelador, né? Um poder que é transformador. E, e é isso, assim, é um grande alimento, um grande desafio, ao mesmo tempo que é uma grande recompensa também, né? Se entregar a esse processo. E a palavra processo está sempre muito presente nas nossas falas, né, Thaís? Porque é isso, assim, existe uma preocupação muito grande das pessoas com o produto, às vezes, né? Então, eu tenho dificuldade de escrever porque eu tenho, de repente, alguma coisa na minha cabeça como sendo aquele objeto a ser alcançado, né? E, e às vezes o que está na cabeça é diferente do que está no papel. Então, assim, a gente acaba criando condições que são distratores ou que são dificultadores que não precisariam existir, né? Quando a gente fala de deixar fluir, de aceitar o que tem, o que as palavras querem dizer, né? De se colocar nesse lugar reverente até em relação à palavra, como aprendiz da própria arte. Eu acho isso muito bonito, sabe? Porque às vezes a gente se coloca nesse lugar assim mais de, de superioridade, talvez, né? Então eu escrevo e eu controlo, e quando a gente Era isso que eu ia consegue. falar. A relação sujeito-objeto, a gente vai descobrindo que é outra, né? O autor ele é sempre Exatamente. transformado pela própria obra, né? E essa é a questão. Por isso que a gente adora dizer que não é para qualquer um, que é só para quem tem coragem mesmo de pegar o cinzel e transformar a si mesmo, né? Porque é isso, né? A gente consegue ali, ao mesmo tempo, se reconhecer e se transformar, né? Porque aí no que a gente se reconhece, a gente vê o que a gente pode ajustar, o que a gente quer mudar, o que a gente quer melhorar, e o que a gente gosta muito e vai aumentar e vai amplificar. Então, essa imagem para mim é muito importante, né? Porque por muitos anos eu pelo menos, né, fui convencida de que existe um modelo, né, que a gente quer chegar, né, a minha obra dos sonhos. E aí eu queria alcançar aquilo, só que quem faz isso acaba perdendo o processo, né? Porque Exatamente. a obra ela precisa de diálogo, né? Ela não se faz sem você e você não se faz sem ela, né?
Perfeito, essa frase é linda. E é isso mesmo, eu concordo plenamente. A obra precisa de diálogo e ela não se faz sozinha e você não se faz sem ela. Perfeito. E é isso, assim, quando a gente fala de se colocar nesse lugar de reverência, né, e de observar o que o texto tem para te ensinar, o seu próprio texto, né, é, é desenvolver uma sabedoria que exige da gente uma certa. Não sei se humildade é a palavra mais assertiva aqui, mas acho que é um pouco isso, né? De se colocar de Ah, braços sim. dados a serviço. Obrigada, é isso. Se colocar a serviço da arte, né? Saber que existem gostos para todos os gostos, né? E nem tudo que a gente produz, nem tudo que a gente escreve, a gente vai amar. E tudo bem, né? Mas a produção ela pode ser para ser curtida, para ser aproveitada, para ser um deleite e para ser um puxão de orelha e para ser uma crítica e para ser algo áspera, porque a gente tem alguma coisa para aprender com aquilo também, né? Então a gente está falando de um processo, e por isso não é para qualquer um, a gente está falando de um processo que exige da gente uma profundidade, né? E é claro que eu posso escrever com uma superficialidade, eu posso escrever só para me divertir, eu posso escrever para me distrair, eu posso escrever à vontade, né? Não tem um jeito melhor do que o outro. Tem o jeito da gente se descobrir, né? E aí cada um vai ter um que é diferente do outro. Não tem um jeito que é mais certo, né? Nem outro que não está tão adequado. Tem esse convite de olhar para si mesmo e saber qual é o seu jeito, né? Qual é o jeito que você precisa nesse momento. E é muito legal que a gente vai observando que, como a gente falou, essa escrita tem um poder transformador, a gente transforma e é transformado no mesmo movimento, né? Aos poucos a gente vai observando que o texto acompanha isso, né? Essa nossa mudança, essa coisa da gente ir, de repente, amadurecendo alguns pontos, deixando outros de lado, né? Valorizando mais algumas coisas, abrindo mão de outras, porque é progresso, né? A gente não fica parado. Isso é muito engraçado, né, do qualquer um, né? Porque aí o texto ou a obra de arte, o desenho que você estiver fazendo, ele sempre vai te provar que você não é um qualquer, né? Porque sempre vai sair do seu jeitinho. É muito É, difícil qualquer coisa que se faça sair de qualquer jeito, de um jeito qualquer, que qualquer pessoa possa ter feito, né? É lindo como a gente imprime identidade sem querer, né? Sem, sem uma, sem uma preocupação, e é muito legal, né? Quanto menor a preocupação com originalidade, com surpreender o outro, etc, etc, mais identidade tem o trabalho, né? Porque aí a gente se deixa livre para construir ali o que é preciso, né? O que é necessário, aquela conversa com o seu eu mais pleno, mais puro, sem as outras máscaras, né? Aquilo ali flui de uma forma muito pessoal, né? E acaba criando ali uma conexão tocante, né? Quem se abre para o exercício consegue encontrar ali, né? Às vezes é assustador, né? A pessoa olha e fala, nossa, não é que sou eu mesmo? então, meu Deus, fui eu que fiz isso, né? Não é? Eu também sou Também. assim. Isso aí. É, realmente, né? Não é para qualquer um. Agora, essa, essa, essa coragem, né, que a gente está falando e atingir essa profundidade traz de volta em recompensa um bem-estar, né, e um prazer de pertencimento que eu acho que não se pagam, sabe? Que faz valer a pena todo tipo de esforço que a gente precisar empreender para olhar essas coisas que de repente não são tão legais assim, né? Ou que são difíceis, ou que são mais áridas. Porque ir encaixando essas pecinhas do quebra-cabeça, esse quebra-cabeça que somos nós mesmos, né?
vai trazendo para a gente um sentimento é, de fazer sentido, né? De organização, de pertencimento, eu acho que essa palavra cabe bem aqui, que só quem experimenta realmente que vai conseguir entender isso que eu estou tentando descrever, né? Então, assim, existe um desgaste, né? Não no sentido ruim, mas assim, é alguma coisa que a gente precisa imprimir uma energia, né? A gente se compromete de alguma maneira com uma energia do pensamento, né? Com essa energia criadora, com esse compromisso de se observar na produção artística, mas o que a gente recebe de retorno do próprio texto, e eu não estou falando do que a gente recebe de reconhecimento das pessoas, que a gente nem falou de publicação ainda, né? A princípio é só, a princípio é só o que eu produzi e o meu diálogo comigo mesma, né? Você ia falar que a princípio é o verbo, mas aí pensou, não, acho que eu não posso falar isso. Mas nesse diálogo com o próprio texto, com a própria produção que a gente recebe já é tão interessante que vale a pena todo o esforço, né? E aí, olha, nós prometemos, estamos aqui já com 30 minutos, e prometemos que iríamos Nossa, passa falar rápido. sobre prática. Falamos muito sobre esses benefícios que a gente tem com esse exercício da escrita. E aí a gente queria dar uma notícia prática aqui, né, Fernanda? Porque Fernanda falou sobre esforço, empreendimento, falou sobre energia, né, desgaste. E aí a gente sempre fala isso, né? Que tem uma notícia nesse processo, né? As pessoas escrevem, a maior parte das pessoas que a gente conhece passou muito tempo ali na construção, no domínio da linguagem, né? Passa tempo também no desenvolvimento dessa linguagem de uma forma utilitária, né, nos processos que vive, entre e-mails, recados e cartas de amor, e sei lá o que as pessoas escrevem de uma forma mais objetiva, digamos assim. Vou até tirar as cartas de amor, que elas nem sempre são muito objetivas. É, mas pensando nessa escrita que já vem, né, Fernanda? E nesses pensamentos que já existem. Como é que é Isso. isso? O que a gente faz com esse esforço enorme, criativo, que acontece dentro da gente e com a linguagem que a gente demorou tanto para construir e desenvolver? É como se a gente tivesse um tesouro, né? Porque a gente já tem um tesouro, a gente tem a habilidade da escrita e a gente tem todas as nossas vivências, todas as nossas experiências, todas as memórias, todas as inspirações. Isso tudo já está, já é. Mas a gente não está habituado a se colocar a serviço, a permitir que isso esteja a serviço de uma produção artística, né? Nós não somos acostumados, não somos incentivados a essa mudança do olhar, de observar que a gente já tem as ferramentas, a criatividade já está, a gente só precisa se conectar com ela, né? E é isso, né? O mais difícil a gente já fez, que é estar na vida, estar na experiência, estar habilitado para a escrita. Agora, ó, a Naya dizendo que tem uma memória inventadeira. Muito bom, inventadeira é ótimo. Ó, e Vanessa colocando que esse diálogo interno, esse diálogo com ela mesma, tem acontecido muito. Então, e aí a gente se coloca nesse exercício, né, Thaís? Acho que a prática é essa, uma prática de mudança de olhar, mudança de perspectiva, observando que a gente já tem as ferramentas, a gente já tem o tesouro, né? A gente já tem e já desenvolveu. O que a gente precisa é se colocar a serviço, é permitir-se, né? É encontrar esse lugar da pessoa que escreve. É estar de uma maneira generosa se colocando como prioridade do próprio processo, né? Se colocando como protagonista da própria história de vida. É isso que é essa diferença que pode
né? A gente sair do personagem coadjuvante quando os personagens principais são o tempo, o relógio, o trabalho, o chefe, o trânsito, e se colocar como personagem principal, né? Como prioridade, sabendo que a parte mais importante a gente já tem, que é a nossa própria história, que é a própria experiência, né? Eu costumo dizer que é um piano, né? A gente já tem um piano na sala. E se você vai ficar com o piano nas costas, arrastando o piano, ou se você vai ficar lá debaixo do piano, sendo sufocado pelo piano, é uma decisão sua. Você pode sentar e tocar o piano. E aí Maravilha. talvez as coisas fiquem melhores, né? Eu acho que é isso. A gente tem a ferramenta, tem a técnica, tem ali tudo, mas às vezes falta só esse empurrãozinho ali para entrar em vibração, né? Com o instrumento que a gente já tem. É esse convite de aceitar a escrita como nossa amiga, nossa parceira, nossa confidente, né? Não é como uma ferramenta somente, é quase alguém, né? Que vai nesse diálogo ajudar a gente se transformando e transformando a gente também, né? A escrita como uma maneira realmente transformadora, que nos alimenta. Acho que é por aí. É uma mudança de ponto de vista, né? Uma mudança de paradigma, é uma mudança de lugar mesmo. O convite para um olhar generoso, né? De se perceber como alguém capaz de moldar a própria história, de ressignificar muitas das próprias histórias, né? E de se reconhecer no processo, de se encantar com o próprio processo. Ó, a Clarissa está colocando ali, olha, que a escrita é terapêutica, e é mesmo, né? Várias pessoas colocam ali nessa questão de um processo de autoconhecimento que se desenvolve para o bem, né? Trazendo essa nova construção, né? Fernanda colocou aqui muitas coisas, nós colocamos aqui algumas coisas para vocês, mas pensando muito nisso, né? Nesse primeiro encontro aqui, que para muitas pessoas já deve ser o 50º, falar sobre essa chave, né? Essa chave que a gente pode, pode virar mesmo e construir com a escrita um novo eu, né? E aí, um eu da nossa escolha, né? Sem aquela questão de ser levado pelo tempo, pelas circunstâncias, né? Então, entrar nesse processo que não é circunstancial, que é uma decisão, é muito importante e não é para qualquer um. E aí a gente descobre que a gente não pode nunca ser qualquer um, né? Pois é. Não é mesmo para qualquer um, mas é para todos. Então é isso, gente. A gente vai encerrar aqui, olha. Clarissa colocou reconhecer de onde veio e onde quer chegar, qual o nosso papel nesse caminho. Pois é, Clarissa, existem muitos tempos que a gente pode empregar na nossa escrita, né? E é um processo muito bonito de poder ter calma também, né? Isso a gente vai falar num outro momento, né? Por conta dessa questão com o tempo, né? Que a gente pensa sempre hoje em coisas imediatas e tudo mais, e por isso a gente começa com essa virada de chave, né? Porque tem coisas que a gente pode fazer num instante. E aí mudar a nossa relação, mudar a nossa perspectiva em relação à nossa leitura, em relação à nossa escrita, em relação a como a gente se lê, né? E como a gente se escreve, é já um primeiro passo decisivo e um dos mais importantes. Então, fica aqui o nosso carinho, nosso abraço, nossa admiração, principalmente, né, por toda e qualquer pessoa que empreenda esse passo em direção a si mesmo, né? Então,
Fico aqui com os meus agradecimentos mesmo, de verdade, por quem está aí junto com a gente nesse processo, né? E é um processo que não precisa ser solitário, a gente está aqui juntos construindo, né? Naya, Vanice, o pessoal aí que comentou, e o pessoal que está presente, né? A gente sempre valoriza isso, né? A presença, não no sentido de estar aqui agora, mas presente no sentido de estar atento para uma questão que às vezes é bastante sutil, né? E pode ficar ali em segundo plano e não, a gente tem um monte de gente aqui que está presente para esse processo. Então, ó, muito obrigada. Obrigada, gente. Amanhã a gente se vê, Ah, é às 8 verdade. horas. Às 8, gente. Beijo.